Fala galera, espero que todos estejam bem. Professor João Edson aqui para falar hoje sobre planejamento de voo no software DroneArm. Antes de iniciarmos esse mergulho nesse software, importante ressaltar que nem toda aeronave ela tem o suporte de determinado software. Então você precisa olhar para a sua aeronave e avaliar qual software é capaz de permitir que você faça o voo autônomo ou automatizado dentro dele. No caso do nosso Mini Mavic SE, é uma aeronave que este software Drone Harmony ele suporta. Então, na hora da escolha da aeronave aqui, você vai ver que nem todas as aeronaves aparecem aqui no software. Ele é um software que tem algumas finalidades, sobretudo desta área de inspeção. Algumas são gratuitas e outras são pagas, tá? As mais comuns que a gente utiliza são gratuitas, mas você poderá, claro, fazer aquisição e também avaliar por alguns dias esse software. Então é isso que eu indico para você que está fazendo o curso, tá? Então assine aí esse período de avaliação. Você vai entrar no site, né, do Drone Harmony. Então tá aqui, ó, Drone Harmony, e vai clicar aqui. O meu, como já está logado, muito provavelmente ele vai aparecer. Ah, não apareceu. Aí você vai clicar no login. Ele vai perguntar em qual desses módulos você quer logar. Você pode clicar aqui em planejador de voo, por exemplo, ou inspetor de ativos. Aí vai depender daquilo que você quiser, tá? Ele tá demorando um pouquinho, mas o meu já tá logado, tá? Você pode logar com uma conta, enfim, é super tranquilo, beleza? Depois que você fizer o cadastro, você vai ver que no seu perfil aqui, ó, aparece aqui licença atual, trial. Então a minha tem até dia 26 de agosto. Quando ela vencer, eu posso usar e gostei, quero comprar, compro. Caso contrário, ela vai expirar. E aí você vai ter acesso só àquilo que é gratuito, que já é muita coisa, tá? Então tá aqui, João Edson, armazenamentos locais, importar dados, exportar dados e por aí vai, tá? Legal. Existem algumas ferramentas aqui, eu vou tomar a liberdade aqui de passar bem tranquilamente por elas. Então, por exemplo, quando você olha aqui para ferramentas de criação de área, você pode selecionar aqui um polígono, um círculo, uma linha, uma geocerca, quando você quer voar apenas dentro, criar uma zona de exclusão de área para voar apenas fora. Então, são elementos aqui que você usa para poder subsidiar o teu planejamento de voo. Aqui eu posso criar um ponto de interesse. Aqui é as ferramentas de corte de área. Eu posso cortar um polígono, cortar uma linha. Aqui são as ferramentas de mensuração, medir distância, medir o azimuth. Aqui, importar edifícios. Quando eu clico aqui, ó, ele dá a possibilidade de eu importar alguns edifícios. Então, eu escolho uma área, né? E ele me dá a possibilidade de importar edifícios. Não há resultados para a área selecionada. A base de dados dele é a do Google Street View, tá? Aqui ele dá a possibilidade de eu inserir uma torre de comunicação. Aqui desfazer, refazer e aqui alguns carregamentos, tá? Que eu tenha feito. Então, para nós fazermos o nosso planejamento de voo, por exemplo, dessa área aqui, que é uma área que a gente está usando como exemplo, nós podemos
utilizar aqui então, né, a ferramenta de criação de área. Então eu vou clicar aqui, ó, defina um polígono clicando no mapa. Posso fazer assim. Tentar tirar das árvores aqui ao máximo, né? Embora nós vamos com certeza sobrevoar uma altura maior. E aqui, ó, para terminar, eu clico no início. Beleza. Perceba que está aqui uma área e está escrito 0 metros, né? Então quer dizer que esse plano está no chão. Se de alguma forma eu quero entender essa área como um objeto de inspeção, né? Eu posso determinar aqui uma altura para ela. Então, definir a altura, vou colocar aqui que a altura é 10 metros, tá? Só uma estimativa. Então, ficou com 10 metros aqui a minha área, tá? Legal. Uma vez que a gente criou o polígono, nós podemos, então, criar um planejamento de voo. Para isso, basta nós clicarmos em mais aqui, ó. E ele já vai dar o catálogo de planos para nós. Então, olha lá. Tem a possibilidade de mapear cima-baixo, dupla glêira, mapeamento em órbita. Perímetro. O perímetro captura uma área dos lados, fotos oblíquas. Círculo. Elipse. Envoltória convexa. Inspeção, perímetro vertical, perímetro horizontal. Monitorização vertical de fachadas, monitorização horizontal de fachadas de edifício. Linear. Esse aqui só é habilitado quando eu tenho defina perímetro uma linha, né? Quando eu trabalho com linha, no caso ali eu fiz uma área. No caso de nós queremos mapear corredores, etc. Aqui uma amostragem aleatória, órbita, hélice e também manual, passagem por pontos manual ou pontos de passagem do panorama manual. Beleza? Então, o que a gente normalmente utiliza? De cima, baixo, tá? Ou grelha dupla. Ou ainda em círculo, para que você possa mapear de maneira oblíqua aqui. Eu vou fazer as duas coisas, tá? Então, vamos fazer um mapeamento aqui cima-baixo. Ele pergunta aqui para mim, para eu selecionar. Deixa eu só colocar aqui Ele pede para eu selecionar a posição de decolagem. Então, eu vou voar daqui, ó. Beleza? Ele diz que não pode voar dentro do edifício, claro. Então, tá aqui. E vou também colocar, né, que ele vai aterrissar aqui também. Ok, maravilha. Então, ó, ele já começa a conversar comigo. Qual que é a altura de voo? Vou voar aí a 90 metros, 60 metros, por exemplo. Qual que vai ser a direção do meu voo? Eu deixo aqui para ele ou eu posso eu mesmo determinar? Posso colocar aqui norte-sul, por exemplo, né? A direção do meu voo vai ser norte-sul, né? Eu posso simplificar o meu voo, que é ele pegar aqui nas extremidades, ou eu posso, claro, deixar o voo como normalmente a gente quer. Aí vem a pergunta sobre a posição, lateral 60, lateral 70 eu vou colocar, e dianteira 80. Perceba que já está aumentando o tempo e consequentemente o número de imagens. Fabricante DJI, Parrot, Freelay, Freefly, quer dizer, DJI. Quais da DJI estão aqui? Você vai pesquisar. A minha
é o Minimavic SE. Então vamos deixar ela aqui. Beleza. Posso olhar aqui então, ó. Então ele está falando que o tempo estimado é 5 minutos, a distância vai ser 625 metros, a altura máxima de voo 70, 27 pontos de passagem, ou seja, 27 imagens, e o GSD planejado 2,18 centímetros por pixel. Legal? Vou gravar. Plano de voo. Maravilha. Basta então, ó que legal. Ele vai pegar, vai voar, vai atingir a altura e vai começar fazendo o voo. E depois vai retornar para o ponto de origem. Legal? Muito bem. Essa é uma maneira de nós fazermos o nosso planejamento de voo. Aliás, é a maneira que a gente utiliza para fazer o voo nesse formato de grelha, né? Nesse formato plano, né? Mas nós sabemos que num edifício é importante também que nós mapeemos a parte da fachada dele, né? Então é possível também, né, que a gente faça o mapeamento dessa parte aqui, ó, dessa fachada aqui, ó, tá? Dessa fachada aqui. Então é isso que nós vamos buscar, por assim dizer. Eu vou colocar aqui, ó, ver se eu consigo remover ou eliminar esses pontos de passagem. Não é só o ponto não, eu quero excluir o plano mesmo. Locais, a área eu vou manter, o plano eu vou eliminar. Beleza. E agora eu vou fazer outro plano, tá? Legal. Agora eu vou fazer um plano para quê? Para que eu possa mapear a parte oblíqua da minha edificação. Então eu vou utilizar aqui um círculo, por exemplo. O ponto de decolagem vai ser aqui. Não pode decolar dentro do edifício. Havia me esquecido. E legal, vamos determinar. Perceba que agora o objetivo é ter um círculo, né? Altitude de voo, eu posso determinar qual é a minha altitude de voo, vou colocar 10 metros. Distância para as áreas tem uma distância mínima, tá? A mínima é de 3 metros. A direção da inspeção eu posso determinar no sentido anti-horário ou no sentido horário. E conforme eu for trabalhando com a sobreposição, eu posso então ter aí o número de imagens. Aqui está com 70. Se eu colocasse mais imagens, mais recobrimento, mais imagens. Então 70 aqui para mim é suficiente. Beleza? Extensão do mapeamento 100%, rotação do mapeamento 0. A câmera é a do Minimavic. E aqui, ó, o gimbal, ele já não está mais a 90 graus. Perceba que ele já está aí a 45 para pegar justamente a parte da fachada aqui, ó. Você pode falar, ô João, mas está pegando o topo da fachada. Então a gente pode pensar numa outra maneira ou de inclinar a câmera e talvez seja necessário até mais de um mapeamento mais em cima, outro mais do lado, tá? Então, ó, por exemplo, ó, eu posso mudar aqui, ó, a minha altura. Vou colocar aqui 7 metros então. A tendência dele é descer. Beleza? Legal. Uma vez que eu fiz isso, olhe então o tempo estimado, a distância, a altura máxima de voo, câmera, pontos de passagem, deu 168 fotos. Gravei. Plano de voo.
tá aqui. Para que isso então se realize, né? Basta que eu agora conecte o meu celular no controle do drone e dê o start aí no levantamento. Beleza? Então esse é o nosso Drone Harmony. A ideia é que a gente faça esse exercício também, assim como já fizeram anteriormente em outros software. E fiquem à vontade, beleza? Valeu!